Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Os roubos, de uma forma geral, aumentaram em São Paulo entre janeiro e fevereiro em relação ao mesmo período do ano passado. A reação da vítima pode definir como vai terminar o assalto. Especialistas são unânimes em dizer que o melhor é não se defender e muito menos atacar o assaltante. A cidade de São Paulo registrou nos 2 primeiros meses do ano mais de 23 mil roubos. Alguns criminosos agem com violência. Essa semana, um casal foi rendido na zona norte de São Paulo ao chegar do mercado. O marido reagiu e foi para cima de um dos ladrões. Eles fugiram, mas a polícia conseguiu alcançá-los. As pessoas estão cansadas, já estão exaustas da insegurança que vivem em São Paulo. Nessa medida, elas procuram agir por conta própria, fazer justiça pelas próprias mãos, o que é um erro. Essa mulher passou por um susto perto de casa. Ao perceber que seria assaltada, tentou se esconder. Mesmo assim, ela foi abordada pelos criminosos. Eles não conseguiram levar nada, mas ainda abalada, não consegue sair de casa. É desesperador. Nossa, a mão chega a ficar suando, só de imaginar e lembrar da cena, sabe? A sensação de impotência que a gente tem, de a gente trabalhar tanto, conquistar as coisas e pagar impostos e nada é feito. No mesmo bairro em que aconteceu a tentativa de assalto, no ano passado, um jovem morreu baleado ao tentar fugir de criminosos. Em Santo André, na Grande São Paulo, um skatista de 18 anos levou um tiro ao perseguir um assaltante que havia roubado uma adolescente no parque onde eles estavam. Seja em comércios, na rua ou dentro do carro, a recomendação é nunca reagir. Apesar de ser um momento de tensão, os especialistas aconselham tentar manter a calma, evitar movimentos bruscos e entregar o que o criminoso pede. A reação é sempre mal-vinda, porque você coloca a sua vida em risco em troca de um patrimônio, um carro, um celular, e aumenta assim as chances de você ser baleado, esfaqueado. A Justiça de São Paulo condenou o falso entregador que matou um jovem na Zona Sul no ano passado. A vítima, de 20 anos, tentou proteger a namorada durante um roubo e levou 4 tiros. Axel Gabriel foi condenado a 36 anos e 4 meses de prisão. A defesa dele ainda pode recorrer da sentença. Quem ficou cara a cara com ladrões acredita que é melhor tentar manter o controle e não reagir. É a nossa vida, né? A gente deixa a família, a gente deixa amigos. 3 pessoas morreram num acidente com um carro de luxo em São Paulo. O veículo bateu numa árvore e capotou. Depois da batida, peças do carro foram saqueadas. O acidente foi perto da meia-noite. Cerca de 8 horas depois, quando a Polícia Civil terminou a perícia, um grupo de homens saqueou o veículo. Mesmo com dificuldades, eles não desistem e levam vários acessórios. A batida foi tão forte que o carro derrubou uma árvore e capotou. Uma das rodas se desprendeu e atingiu o telhado de uma casa que fica a 300 metros do local. A bagulho veio pelo teto, tio. Veio voando. Vi lá. Estava fazendo um lanche para as crianças, eles estavam brincando aqui na garagem quando eu escutei um barulho muito forte, né? Um barulho de uma explosão. Saí correndo para ver o que tinha acontecido. Aí eu vi o telhado, né? A telha caindo. Aí eu ainda perguntei para as crianças o que tinha acontecido, né? Se eles quebraram alguma coisa. Aí a hora que eu vi a roda aqui. Destroços ficaram espalhados pela pista. Eu escutei o barulho e a gente levantou e viu. E eu fiquei com uma sensação horrível. Eu fiquei até com dor no peito, você quer saber. O motorista morreu na hora. 2 mulheres que também estavam no carro chegaram a ser socorridas e levadas a hospitais da região, mas elas não resistiram. Uma terceira passageira sobreviveu e segue internada. A velocidade máxima da avenida é 50 km por hora, mas os estragos sugerem que o carro estava muito acima do limite permitido. As 3 vítimas serão veladas em cidades da região metropolitana de São Paulo. Veja agora outros destaques do dia. Em Portugal, o presidente Lula afirma nunca ter igualado responsabilidades de Rússia e Ucrânia na guerra. 2 turistas e um pescador morrem vítimas do temporal no sul da Bahia.
5.000 motoristas são flagrados em alta velocidade nas estradas de Goiás durante o feriado. Motorista atravessa rotatória e carro voa em acidente. Polícia Mineira recupera a bicicleta furtada de uma atleta que disputa vaga nos Jogos Olímpicos. E saiba por que é perigoso recarregar o celular em locais públicos. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. O corpo de um vigilante que estava desaparecido há 15 dias foi encontrado com marcas de tiros numa praia do Rio de Janeiro. A polícia agora quer saber quem cometeu o crime. Este rapaz que não quer mostrar o rosto lembra dos dias angustiantes à procura do amigo. A gente já não tinha mais esperança de encontrar vivo, mas a gente queria dar um enterro digno para ele. O vigilante Leandro Leite de Carvalho, de 28 anos, havia desaparecido depois de ir à praia no Recreio dos Bandeirantes. Nesta sexta-feira, o corpo foi encontrado na mesma região, mas na praia da Marambaia, uma distância de cerca de 18 quilômetros. Testemunhas contam que o vigilante estava armado e reagiu depois de ser abordado por 15 criminosos numa tentativa de assalto. Ele foi atingido por vários disparos. O amigo também ficou ferido no confronto. O Leandro foi para trás e sacou a arma. Nisso que ele sacou a arma, começou o tiroteio. Eu recebi um disparo na perna. Quando eu virei para correr, recebi outro disparo atrás e caí. A suspeita é que os atiradores tenham jogado o corpo de Leandro no mar. O corpo da vítima foi reconhecido pela família por causa de uma tatuagem. O caso agora será investigado pela Delegacia de Homicídios. As testemunhas já prestaram depoimento, mas até agora nenhum suspeito foi identificado. A gente quer saber se pelo menos conseguiram ter uma noção de quem é, de onde são, para ter uma punição, né? A Polícia Mineira conseguiu recuperar a bicicleta furtada de uma ciclista profissional. A atleta estava angustiada porque na semana que vem vai disputar uma competição que pode abrir caminho para os Jogos Olímpicos de Paris. Ao chegar à delegacia em Belo Horizonte e encontrar as peças intactas, Ercília Najara se emocionou. Tá tudo, né? Tudo. Qual a sensação que você... O melhor possível. A bicicleta foi furtada desta loja durante a preparação da atleta para representar o Brasil no Pan-Americano de Mountain Bike. A competição será realizada na semana que vem, no interior de Minas Gerais. O ladrão se aproveitou de um descuido de um funcionário. Era a da Ercília, da atleta profissional, que estava mais próximo da porta. E aí foi a que ele levou e hoje ainda saí correndo atrás. Esta câmera gravou o momento em que o criminoso foge com a bicicleta que não estava presa com cabo de aço como as outras. A bicicleta foi montada especialmente para ciclista e antes de ser furtada tinha sido usada em apenas uma competição. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a recuperá-la. Fomos até o local, nós não encontramos o indivíduo, porém procurando na região de mato que tem lá, nós conseguimos encontrar a bicicleta. Segundo um site especializado nesse crime, Minas Gerais é o 5º estado do país em número de bicicletas roubadas ou furtadas. São Paulo é o estado com mais casos, seguido de Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. Depois de recuperar a bicicleta, Ercília voltou à loja onde o furto aconteceu e foi recebida com um abraço do mecânico. Estou muito aliviada, tirei 1 tonelada, 2, 3, 1 milhão de toneladas das costas e realmente aproveitar esse momento. Agora é hora de montar de novo a bicicleta para o campeonato que dá acesso aos Jogos Pan-Americanos. Dessa competição, saem as vagas para a Olimpíada de Paris no ano que vem. Um paraquedista ficou gravemente ferido durante o pouso em Pato Branco, no Paraná. Segundo testemunhas, o equipamento apresentou problemas na hora de abrir. O homem bateu no solo com força e quebrou uma das pernas. O desabamento do mezanino de um restaurante deixou 6 pessoas feridas em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e pelos bombeiros, todas com ferimentos leves. O local ficou isolado pela Defesa Civil e vai passar por vistoria.
A procura pela vacina bivalente contra a Covid está abaixo do esperado nos postos. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, somente 10 milhões e meio de pessoas já tomaram a dose de reforço. O número representa menos de 17% do público-alvo. Um balão foi visto hoje na rota de pouso de um avião no Rio de Janeiro. Na imagem, é possível ver o momento em que o avião faz uma curva e passa próximo ao balão. O avião estava em procedimento de descida para pousar no aeroporto Santos Dumont e o balão estava bem perto da água. O piloto conseguiu pousar em segurança. Soltar balões é crime. A pena é de até 3 anos de prisão e multa. O preço do açaí, que faz parte da base alimentar na região norte do país, principalmente no Pará, disparou. Tem até leilão da fruta na beira dos rios. A cada barco que chega, um novo carregamento de açaí. A cena se repete nos portos de Belém. O que vem pelos rios é disputado em terra. O problema é o preço. Está um pouco caro. Caro. Fonte de renda para centenas de famílias da região, o fruto está mais escasso. O primeiro semestre é o período da entre-safra e o preço do açaí sobe bastante. Dependendo das variações climáticas e principalmente as chuvas, a gente está falando de meses que a entre-safra pode acabar entre abril ou mesmo o mês de maio. Agora, o que cada ano forma ainda mais esse preço, infelizmente, é o fator exportação, que aumenta a demanda e a busca sobre o produto e principalmente os atravessadores. Uma pesquisa do Diese do Pará mostra que enquanto a inflação no primeiro trimestre ficou em 1,8%, o preço do açaí teve um reajuste de 34%. Em feiras livres, pontos de vendas e supermercados, o litro pode custar até R$ 48. Esse daqui é um dos principais pontos de comercialização de açaí em Belém. O produto que chega aqui abastece não só a capital paraense, como também outros municípios. O local é disputado. Todo mundo que vem até aqui está à procura do açaí mais barato. Ouro Preto da Amazônia, porque o mundo quer, todo mundo quer, e está cada dia ficando mais caro. Estou pedindo R$300 cada um. 900 no total. É, total, 900. R$800 para tudo. Paroeiro! Fecha aí! Na região norte, o açaí é apreciado de uma forma diferente do resto do país, com peixe, farinha de mandioca e geralmente sem açúcar. Mesmo com o preço nas alturas, tem gente que não abre mão de saborear a iguaria amazônica. Não pode faltar, não pode, é indispensável. A Receita Federal já recebeu cerca de 15 milhões de declarações do imposto de renda. 40 milhões de documentos devem ser entregues até o dia 31 de maio. E para reduzir o risco de cometer erros, a dica é fazer a declaração pré-preenchida. Para Vanderlei, a declaração do imposto de renda não é um bicho de 7 cabeças. Eu faço por conta própria, né? Antigamente eu pagava um contador e agora eu não pago mais, né? Hoje está ainda mais fácil com a declaração pré-preenchida que a Receita Federal oferece. A vantagem da pré-preenchida agora é que ela está salva no sistema da Receita Federal, então você não precisa se preocupar em salvar em lugar nenhum. Nessa modalidade, muitas informações já constam na declaração, como salário, aluguel, compra e venda de imóveis, saldo das contas bancárias. Ela é muito útil, ela traz informações que o próprio contribuinte não se recorda. Valores esporádicos que você recebeu durante o ano, que a fonte pagadora declarou e você simplesmente se esqueceu, porque isso aconteceu de repente em janeiro de 2022. Apesar da declaração pré-preenchida já vir bem completa, é preciso ficar atento, porque algumas informações não são lançadas automaticamente. Gastos com educação, por exemplo, devem ser preenchidos de forma manual, assim como valores recebidos em ações judiciais. Aplicações financeiras devem ser checadas com cuidado, porque podem vir replicadas. E quem tem plano de saúde precisa olhar com atenção, porque muitas vezes os gastos de toda a família vêm concentrados apenas no nome do titular do plano. Aposentados que não tiverem imposto retido na fonte também precisam lançar o valor manualmente. Outra dica do contador é conferir as notas das consultas médicas. Quando você pegar a sua declaração pré-preenchida
e ela tiver com um valor divergente, não faça simplesmente a alteração desse número na sua declaração, porque a sua declaração, infelizmente, vai cair na malha fina. O importante é ter sempre os documentos em mãos antes de completar a declaração, seja ela pré-preenchida ou não. Um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro revela que apenas 6 em cada 10 alunos terminam o ensino médio. Entre os principais motivos estão a falta de interesse e a necessidade de trabalhar para ajudar a família. A Cristiane precisou parar de estudar ainda criança para ajudar a família. Ela trabalha como faxineira e decidiu que a filha terá um futuro diferente. Com toda a garra me esforço para isso, para dar o melhor para ela. Porque a gente sabe que sem estudar a gente não é nada. Aos 15 anos, moradora da periferia do Rio de Janeiro, Ana Beatriz reconhece o esforço da mãe e estuda para mudar a realidade da família. Ela vai prestar vestibular para fisioterapia. Desde pequena me ensinou a chegar em casa, estudar, dar uma lida na matéria, me incentivava o tempo todo. Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, mostra o impacto da evasão escolar no país. Apenas 6 em cada 10 terminam o ensino médio no Brasil. A média é pior que a de países como México, Costa Rica, Colômbia e Chile. Ter que largar os estudos para trabalhar é uma realidade muito mais comum entre os jovens mais pobres. A pesquisa mostrou que menos da metade deles conclui o ensino médio. E a baixa escolaridade traz uma série de consequências, como salários mais baixos e dificuldade de conseguir um emprego formal. Assim, é muito mais difícil também mudar a condição de vida da família. São avós, pais, filhos, reproduzindo a desigualdade social. O estudo também apresenta propostas a partir de práticas que deram certo no Brasil e no exterior. O apoio financeiro é fundamental para que esse jovem mais vulnerável possa se dedicar à construção do seu futuro e poder realmente focar no que pode mudar a sua trajetória. Como ainda trabalha para pagar os estudos da filha, a Cristiane não tem mais esperanças de voltar a estudar. O sonho é que o diploma de fisioterapeuta mude a vida da Ana Beatriz e das próximas gerações. Um dos meus maiores sonhos é viajar, conhecer o mundo e levar ela para andar de helicóptero, porque meu sonho da minha mãe é andar de helicóptero. As imagens na íntegra da invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro começaram a ser divulgadas por ordem do Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Record exibiu os vídeos na quinta-feira, dia em que o então ministro Gonçalves Dias pediu demissão. As imagens da invasão ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro começaram a ser liberadas pelo ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional do governo, Ricardo Capelli. Em uma rede social, ele disse que o GSI consultou o STF sobre a liberação de todas as imagens das câmeras de segurança. Ricardo Capelli afirmou ainda que a tentativa de transformar as vítimas em culpadas é uma prática conhecida do fascismo. A liberação das imagens que o jornalismo da Record TV teve acesso antes foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, 9 militares do Gabinete de Segurança Institucional serão ouvidos pela PF. O depoimento do ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, realizado ontem pela Polícia Federal, deixou dúvidas. Ele afirma que chegou ao Palácio do Planalto às 2h50 da tarde, antes da invasão do Palácio do Planalto, que começou 10 minutos depois. As primeiras imagens do ex-ministro são de 4h29, portanto, não se sabe até o momento quais foram as medidas adotadas pelo general durante esse período. Ele afirmou no depoimento que pediu reforço ao comando militar para proteger as instalações. Mas as imagens mostram apenas ele tentando evitar a invasão do gabinete presidencial e direcionando os invasores para outro andar, sem efetuar prisões. Gonçalves Dias disse ainda que não teve conhecimento que a coordenação de riscos do GSI, subordinada a ele, havia classificado os protestos do dia 8 como risco laranja, o segundo maior. O ex-ministro do GSI afirmou aos investigadores que 129 homens estavam à disposição no dia da invasão. Apesar disso, o então coordenador da equipe de segurança do Palácio do Planalto e capitão do Exército, José Eduardo Pereira, que deu água para os extremistas na antessala presidencial,
aparece nas imagens em vários momentos por mais de 1 hora, apenas acompanhando a movimentação dos criminosos próximo ao gabinete da presidência. Durante as quase 5 horas de depoimento, o general Gonçalves Dias disse ser absurdo o GSI não ter sido convidado para reuniões na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Alegou também ser impossível ter feito a prisão dos invasores porque estava sozinho e que caberia ao Exército fiscalizar e até retirar os acampamentos da frente de quartéis. O presidente Lula voltou atrás e afirmou hoje, na visita a Portugal, que não igualou as responsabilidades de Ucrânia e Rússia na guerra no leste europeu. Lula foi recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa em uma cerimônia com honras militares. No Palácio de Belém, sede do governo português, os dois presidentes conversaram com jornalistas. Lula não quis falar sobre a crise no Gabinete de Segurança Institucional. Falou apenas que o destino do GSI será decidido quando ele voltar ao Brasil e disse que a decisão para a instalação de uma CPI é do Congresso. CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser decidir, faz a hora que quiser fazer. A guerra na Ucrânia também foi tema de várias perguntas. Existe um mal-estar na Europa por causa da declaração do presidente brasileiro que culpou a União Europeia e os Estados Unidos pelo prolongamento do conflito. Lula disse que não se arrepende da posição, mas voltou atrás sobre igualar as responsabilidades de Rússia e Ucrânia. Nós condenamos a Rússia pela ocupação do espaço pela ocupação e ferir a integridade territorial da Ucrânia. Se você não fala em paz, você contribui para a guerra. Nós não somos favoráveis à guerra, nós queremos a paz. O presidente português deixou claro que não concorda com o Lula. Que é não apenas a condenação da invasão russa da Ucrânia e a solidariedade em relação à Ucrânia e ao povo ucraniano no que foi uma violação de princípios fundamentais do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. À tarde, Lula participou da 13ª Cúpula Luso-Brasileira ao lado do primeiro-ministro Antônio Costa. Foram assinados 13 acordos para o intercâmbio e cooperação em áreas como ciência, saúde, justiça e educação. No discurso, Lula falou do desafio de fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia. No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul. Falta pequenos ajustes, nós temos condição de fazer. O presidente Lula segue aqui em Portugal até terça-feira. Amanhã, no domingo, ele tem o dia livre, sem compromissos oficiais. Na segunda-feira, Lula vai até a cidade do Porto para um encontro com empresários de Brasil e Portugal. Volta a Lisboa e participa da entrega do Prêmio Camões de Literatura ao escritor, cantor e compositor Chico Buarque. 2 pessoas morreram e 12 ficaram feridas durante um incêndio num restaurante em Madrid. O fogo começou quando um garçom flambava um prato com maçarico. No Japão, o governo pediu às Forças Armadas que estejam preparadas para derrubar um possível míssil balístico da Coreia do Norte. A determinação veio depois do regime de Kim Jong-un autorizar o lançamento do primeiro satélite espião militar do país. Centenas de imigrantes sem documentos que deixaram o Chile se aglomeram há semanas em Tacna, no Peru. A maioria é da Venezuela e do Haiti e não teve a entrada permitida em território peruano. A região é de clima desértico, com frio à noite e calor durante o dia. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados alerta para a crise humanitária na região. Veja a seguir, 3 homens são presos com 1 tonelada de haxixe na costa da Espanha. Saiba por que é perigoso recarregar o celular em locais públicos. Meteoros poderão ser vistos a olho nu na madrugada deste domingo em todo o país.
25 famílias da tribo Pataxó atingidas pela tragédia de Brumadinho denunciam a ação de grileiros numa reserva em São Joaquim de Bicas, na Grande Belo Horizonte. Os indígenas viviam às margens do rio Paraopeba e tiveram que se mudar depois do rompimento da barragem há 4 anos. Este que está no colo da mãe é o Niohan. Ele tem 2 anos. E assim como outras 4 crianças da aldeia, está doente. Está com febre, está com tossindo e com o nariz escorrendo. E também, às vezes, ele está com diarreia. Os pataxós dizem que a doença está relacionada com a mudança de casa. Antes, o povo pataxó vivia em Brumadinho. Mas o rompimento da barragem, em janeiro de 2019, contaminou o rio Paraopeba com rejeitos de minério. Sem ter onde pescar e sem água para plantar ou matar a sede, a aldeia foi transferida há 1 ano e meio para uma fazenda na cidade vizinha de São Joaquim de Bicas. Apenas 5 das 25 famílias que moram na aldeia vão receber ajuda financeira da Vale. Os indígenas também dizem que a água que abastece o local vem da escola e tem cloro. A outra fonte é a nascente da comunidade que estaria contaminada. A gente tem uma nascente dentro da área que os grileiros também contaminaram, porque eles cercaram 12 hectares da nossa área e colocaram gado. Na antiga aldeia, as casas eram de madeira. Agora, são barracos de lona, sem janelas. Quando chove, alaga. Em dia de sol, esquenta bastante. Dona Maria mora com 8 parentes no espaço improvisado. Eu durmo aqui. Mas minhas crianças, né? E um dorme aqui, a minha menina dorme aqui, cá são a minha filha e meu filho que dorme, e o marido dela que dorme. Além dos problemas de saúde e de moradia, os pataxós também denunciam a ameaça de invasão. O terreno ocupado pelo povo indígena foi doado pela antiga proprietária, a Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira. Mas desde 2010, a área é disputada por vizinhos. De acordo com os indígenas, desde que chegaram ao local, invasores tentam tomar o território. Os grileiros continuam aí, né? Cada hora avançando mais. Ameaça, eles têm sido violentos com a gente aqui dentro do território. Diante de tantos problemas e com medo, muitos pataxós dizem que têm dificuldades até para dormir. Todos nós somos seres humanos, não só apenas sermos indígenas, que nós devemos estar dessa forma, vivendo com descaso, vivendo sem assistimento ao nosso povo. A Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira disse que doou as terras da tribo Pataxó para que a reserva continue sendo preservada, que as invasões dos grileiros começaram em 2010 e agora cabe à FUNAI e à Polícia Federal proteger os indígenas. Centenas de estrangeiros conseguiram deixar hoje o Sudão. Em fuga, parte das pessoas que queriam deixar o país chegou em segurança à cidade de Jidá. O grupo foi levado por um navio militar saudita. Foi a primeira retirada coordenada pelo exército sudanês desde o início do confronto entre as Forças Armadas e um grupo paramilitar que disputam o controle do país. Como o aeroporto da capital, Khartoum, tem sido alvo de bombardeios, a saída aérea ainda não é segura. E diplomatas, atletas e estudantes seguem no Sudão. Mais de 400 pessoas morreram em 8 dias de conflito. Uma perseguição policial no mar da Espanha terminou com a prisão de 3 homens. Eles transportavam 1 tonelada de haxixe numa lancha. Imagens divulgadas pela Guarda Civil mostram que os suspeitos tentam fugir em alta velocidade e são perseguidos pela polícia. Eles seguem em direção à praia na cidade de Maiorca, abandonam a lancha e correm pela areia, mas são alcançados pelos agentes. A droga foi apreendida e os 3 detidos. O filme Rust voltou a ser gravado, dessa vez em Montana, nos Estados Unidos. As filmagens foram interrompidas há 1 ano e meio, quando uma diretora de fotografia morreu no set no Novo México. O ator Alec Baldwin chegou a ser acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, por causa do tiro que ele disparou com uma arma cenográfica. Nesta semana, as acusações contra o ator também foram retiradas. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja na grande reportagem
Direto da Argentina, Roberto Cabrini investiga a morte suspeita da modelo brasileira que caiu desse prédio. Esse grupo de amigas de Emily Rodrigues faz uma manifestação. Elas exigem transparência nas investigações, não concordam com a liberdade do principal acusado. Detalhes inéditos do caso. Um perito analisa os momentos que antecederam a queda de Emily do 6º andar. O que aconteceu no apartamento de luxo naquela noite? A droga mortal que invadiu o país e assusta os brasileiros. Como ela é capaz de transformar dependentes em zumbis. Nem água eu queria beber, só queria usar. O aplicativo de conversa usado por adolescentes que virou porta de entrada para um universo de jogos virtuais e desafios envolvendo violência, preconceito, crimes contra pessoas e animais. O domingo espetacular na mansão que virou o centro de uma polêmica envolvendo o casal Lecha e MC Guimê. Porque eles tiveram de sair desse imóvel avaliado em mais de 3 milhões de reais. Luana Piovani está no Brasil. Ela recebeu a gente para uma conversa especial. Eu ainda estou vivendo um momento conturbado. E o que Luana nos contou, você vai ver com exclusividade neste domingo. Depois do Canta Comigo. A seguir, o programa de educação para jovens e adultos do Brasil perde 1 milhão de estudantes em 10 anos. 5.000 motoristas são flagrados em alta velocidade nas estradas de Goiás durante o feriado. Estudos científicos comprovam que a água da usina nuclear de Fukushima, que será lançada ao mar, não é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Recarregar o celular em locais públicos pode ser muito mais perigoso do que se imagina. Ao plugar o cabo na entrada USB de um totem de recarga, há uma conexão direta entre os equipamentos. Isso pode abrir caminho para o roubo de dados pessoais. À espera do voo, a chance de recarregar o celular. Eu mexo muito e ele descarrega e onde eu encontro uma forma de carregá-lo, eu estou carregando. O hábito comum em aeroportos do mundo todo, em vez de solucionar um problema, pode criar outro ainda maior. Essa semana, o FBI, a Polícia Federal Americana, emitiu um alerta para que as pessoas evitem ao máximo carregar os aparelhos em estações públicas. O problema é que esses carregadores USB não são apenas fontes de energia, eles podem também coletar dados dos telefones e os criminosos têm se aproveitado disso. Se a pessoa pluga o celular, o que, claro, não vou fazer agora, eles copiam informações pessoais e até instalam arquivos maliciosos para ter acesso às senhas, por exemplo. Esse especialista explica como os hackers agem. Os criminosos fisicamente abrem esses totens e instalam um dispositivo que é como se fosse um pendrive. Este pendrive tem uma saída USB que, quando a vítima pluga o seu celular, e na maioria das vezes, ao utilizar o celular enquanto está carregando, ele está desbloqueado, vale dizer, mais vulnerável, esse dispositivo ataca. O alerta vale não só para aeroportos, mas também para locais públicos como terminais rodoviários e shoppings. Quando um criminoso tem acesso aos dados do celular, as consequências podem ser muito graves. Esse aparelho pode ser clonado, então todas as fotos subtraídas e tudo mais, e o indivíduo criminoso com esses dados pode clonar documento, utilizar essas fotos e senhas para tentar invadir aplicativos bancários, criar contas em nome dessa vítima, contrair empréstimos, etc. E também pode instalar um vírus no celular. E aí o grande problema seria o monitoramento. Se precisar recarregar o telefone, a dica é usar sempre a tomada. E se não tiver opção, é melhor você não carregar o celular e arcar com o ônus desse problema do que correr o risco de carregar no USB. Eu não correria o risco. O motorista em alta velocidade não percebe a rotatória e passa por cima. O veículo é lançado para o alto. Vídeos feitos momentos depois mostram como ficou o carro. Segundo testemunhas, o motorista sofreu apenas ferimentos leves. O acidente foi em Araras, no interior de São Paulo. E a imprudência nas rodovias do Brasil. Nesse feriado prolongado, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas
já são as principais infrações. Em Goiás, 2 pessoas morreram numa colisão frontal por causa de uma ultrapassagem proibida. 248 quilômetros por hora, num trecho onde a velocidade máxima é de 120. O flagrante foi feito na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo, e resultou numa multa de R$ 880, 7 pontos e a suspensão da carteira de habilitação ao infrator. Apesar da penalidade, muitos motoristas descumpriram a lei. Nas estradas federais de Goiás e do Distrito Federal, 5.000 foram flagrados por excesso de velocidade. Este veículo estava a 195 km por hora. Houve várias operações da Polícia Rodoviária. Numa delas, este motorista foi reprovado no teste do bafômetro. 0,73, tá vendo? Para a volta para casa, cerca de 13.000 agentes da Polícia Rodoviária Federal estarão nas estradas até este domingo. O objetivo é evitar infrações, como as ultrapassagens proibidas. De janeiro a março desse ano, foram pelo menos 362 acidentes causados por esse tipo de infração. 58 pessoas morreram. Na BR-153, entre Anápolis e Jaraguá, 2 pessoas morreram numa colisão frontal causada por ultrapassagem proibida. A ultrapassagem é proibida porque ela realmente traz um perigo fora do comum. Uma colisão frontal, as chances de sobreviver são pequenas. O programa de educação para jovens e adultos do Brasil, que atende pessoas com mais de 15 anos e que não terminaram o ensino fundamental, perdeu 1 milhão de estudantes em 10 anos. Só no ano passado, as matrículas tiveram queda de 15%. A infância pobre na roça afastou a dona Tânia da sala de aula. Ela morava longe da escola, cuidava dos irmãos e cresceu sem saber ler nem escrever. Não podia ir sozinho. E a turminha que ia junto, a maioria ia a cavalo, né? Montada a cavalo, outro de bicicleta. E quem não andava igual eu, que não andava a cavalo nem bicicleta, aí tinha que ir a pé. A aposentada, hoje com 61 anos, decidiu estudar. A gente vê as criancinhas pequenininhas, tudo, resolvendo os seus problemas deles tudo lá. E a gente pedir as crianças para ensinar, porque a gente não sabe se a gente pode aprender também. Um levantamento feito pelo Jornal da Record, com base nos números do Ministério da Educação, aponta que a evasão no ensino de jovens e adultos é de mais de 1 milhão de alunos em 10 anos. E as matrículas caíram 15% no ano passado em relação ao período pré-pandemia. Esta professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo explica os fatores que levam à queda das matrículas na EJA. Haveria a necessidade de ter um modelo de organização que permitisse que jovens e adultos que acumulam responsabilidades de trabalho, cuidado familiar, a participação comunitária pudessem conciliar o estudo com o trabalho. A especialista ressalta a importância da educação em qualquer idade. Há uma necessidade de atualização permanente, independente do nível de escolaridade das pessoas. Rondônia, Tocantins e Amazonas são os estados com menos alunos matriculados. A maior parte dos alunos é formada por mulheres pardas e com mais de 40 anos. Fernanda abandonou os estudos para trabalhar e cuidar dos filhos. Eu tinha que colocar o que era prioridade naquele momento, e a prioridade era ter o que comer e ter onde morar com os meus filhos. Os juros do crédito rotativo do cartão, quando se paga o valor mínimo da fatura, fazem a dívida multiplicar por 5 em um ano. Para reduzir o peso da cobrança no bolso do consumidor, o governo federal quer discutir com os bancos uma saída. Sabe aquela expressão, juros em cima de juros? Dá a noção que o negócio não vai ter fim, né? É terrível, assustador mesmo. A Adriana sabe bem como é. Dona desta empresa de estética em Brasília, ela costumava usar o cartão de crédito sem peso na consciência. Comprava roupas, calças, maquiagem. Só que quando percebeu, a vida financeira desmoronou. Culpa da alta taxa de juros do crédito rotativo. Vai parcelando, quando vai ver, tá aquele bolo de neve, bastante prestação de um lado, do outro. O crédito rotativo é uma espécie de empréstimo pré-aprovado. O cliente, ele pode acionar quando não quer ou não consegue pagar o valor total da fatura do cartão.
Parece um ótimo benefício, né? Mas esconde armadilhas. Os juros do rotativo estão entre os mais altos do mercado. Dados divulgados pelo Banco Central apontam que, em fevereiro, chegaram a 417,4% ao ano. Portanto, uma dívida de R$ 100 em 12 meses se transforma em R$ 517,40. Estudo feito por uma associação de consumidores em São Paulo e no Rio de Janeiro apontou que 74% dos entrevistados declararam mau uso do cartão de crédito. A equipe técnica do Ministério da Fazenda estuda medidas para tentar reduzir os juros do rotativo. O ministro Fernando Haddad se reuniu com representantes de bancos esta semana para tratar desse assunto. O objetivo é entregar uma proposta ao Banco Central, mas sem impor um teto para o crédito. Entre as ideias estão diferenciar a taxa de juros para o consumidor que cai no rotativo esporadicamente e logo quita a fatura, estimular a competição entre os bancos, determinar que as administradoras de cartão passem a alertar o cliente, tão logo ele não consiga pagar o valor total da fatura. Mas, enquanto as propostas não saem do papel, especialistas sugerem que o consumidor procure empréstimos mais baratos, como o crédito pessoal. Você imagina a água está aqui. Você vai falar assim, agora eu vou morrer afogado. Então, se você deixar a água baixar um nível, é o quê? É uma possibilidade de você, na portabilidade, oferecer um juro mais baixo. A Adriana buscou a ajuda de um especialista e conseguiu sair do aperto. Ele soube fazer eu entender o que é o dinheiro da empresa, o que é o meu salário, o meu prolabore, né? E o que eu tenho que ter uma reserva de caixa, que eu tenho que ter uma reserva de estoque. 3 mortes foram provocadas pela chuva no sul da Bahia. Entre as vítimas está um tio da artista baiana Carla Pérez. Um dia depois do desaparecimento, o corpo do pescador Paulo Pérez foi encontrado às margens do rio Buranhém, que divide o distrito de Arraial da Ajuda e a cidade de Porto Seguro. Ele é tio de Carla Pérez e tinha saído de casa para retirar a água acumulada em uma embarcação da família. Nas redes sociais, a ex-dançarina compartilhou com os seguidores a perda do tio. A Marinha vai investigar as causas do acidente. Essa é a 3ª morte confirmada em 24 horas por conta da chuva no sul da Bahia. Um casal de Minas Gerais que passava férias na praia de Coroa Vermelha, em Porto Seguro, morreu afogado nesta sexta-feira. Eles chegaram a ser socorridos por banhistas, mas não resistiram. A orientação do Corpo de Bombeiros é que o banho e a navegação sejam evitados por conta do mau tempo. Desde sexta-feira, já choveu 3 vezes mais do que o esperado para o mês de abril. E a previsão do tempo no litoral sul baiano até amanhã ainda é de chuva. A Defesa Civil do Estado contabiliza o número de desalojados e desabrigados e também orienta os moradores de áreas de risco que procurem os abrigos disponíveis. As cidades de Santa Cruz Cabralha, Belmonte e Ilhéus foram as mais castigadas. No centro de Ilhéus, parte de uma encosta desabou e atingiu várias casas. Ruas ficaram alagadas e moradores precisaram ser resgatados. Muitos perderam tudo. Toda vez que chove, estraga tudo. As cidades estão trabalhando também com maquinários, né, buscando fazer as limpezas, a remoção do deslocamento de massas que podem ter ocorrido, sempre nesse objetivo de forma mais acelerada possível retornar à normalidade das cidades. A chuva mantém a região Nordeste em alerta, mas o sábado foi de sol na maior parte do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite para você. E como é que fica o tempo amanhã? Sem muitas mudanças, Janine. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos a concentração de nebulosidade sobre o norte e o nordeste. Neste domingo, os ventos do mar levam umidade para a região costeira e formam nuvens de tempestade entre os litorais do Paraná e do Espírito Santo. Nas áreas escuras do mapa, a previsão é de chuva principalmente à tarde. Do Rio Grande do Sul até o Ceará, domingo ensolarado. Em Porto Alegre, faz até 26 graus. No Rio de Janeiro, 29. Em Cuiabá e em Fortaleza, 32. Em Manaus, 30 e até 31 em Rio Branco. Em São Paulo, o retorno do feriado será de tempo firme. Tem sinal de chuva só na quarta-feira. Até lá, é bom ter cuidado com a baixa umidade do ar. Neste domingo, máxima de 24 graus.
Vamos ao Tempo Delivery. O Júlio é de Guaratuba, no Paraná. Vamos lá. Oi, Júlio. Olha, no litoral do Paraná, os ventos do mar formam muitas nuvens nos próximos dias. Atenção, tem risco de neblina e chuva fraca nas estradas. O domingo começa com 19 graus e à tarde faz até 22. Na segunda e na terça, máxima de 23. O Alexandre e o Geraldo são de Salvador, Bahia. Vamos para lá. Oi, Alexandre. Boa noite, Geraldo. Seguinte, Alexandre, a capital baiana vai ter sol sim, com um pouco de chuva. Tempo bem estável nos próximos dias, mas sem transtornos por aí. Agora, respondendo a sua pergunta, Geraldo, nada que refresque, viu? Ao contrário, a chuva deixa o tempo abafado. Neste domingo faz 28 graus, na segunda 29 e na terça até 30. Participe do Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Janine, Celso, bom domingo. Obrigada, Lid, para você também, Lid. Pragas que podem arruinar a produção de mel no Rio Grande do Sul estão com os dias contados. O estado, que é o maior produtor de mel do país, já estuda uma forma de acabar com ácaros e besouros que levam as abelhas à morte. O projeto, inédito no país, tem como objetivo trazer benefícios aos apicultores do Rio Grande do Sul. A pesquisa pretende determinar os fatores de risco de um ácaro e de um pequeno besouro. São dois inimigos das abelhas que causam enfraquecimento das abelhas, das crias, diminuição da produção, pode ter perda de colmeia também. Os pesquisadores já estão em campo, visitando 375 propriedades para a coleta de abelhas. O estudo, que deve durar até o fim de maio, prevê visitas a 97 municípios gaúchos. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país, com mais de 9.000 toneladas comercializadas a cada ano. Quem contribui para essa estatística é o Reginaldo, proprietário de 4 apiários. Ele aguarda o resultado do estudo para saber como aplicar os novos conhecimentos. É importante para toda a cadeia do mel, para não contaminar, para não correr nenhum tipo de risco, né? Para beneficiar, sim, para ajudar a prevenir, né? Tudo é bem-vindo. Casos de tuberculose têm aumentado em todo o país e o Amazonas é o estado com a maior incidência da doença. Só este ano foram 846 casos e 38 mortes. Teodomiro foi diagnosticado com tuberculose há 7 meses. Ele está respondendo bem ao tratamento, mas diz que é difícil lidar com o preconceito. Quando você vai falar disso para as pessoas elas rapidinho elas se afastam de você, entendeu? Ela pensa que você é um cara que está condenado à morte. A tuberculose é uma doença infecciosa transmitida por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch. O indivíduo infectado, ao tossir ou falar, lança o bacilo, que pode ser aspirado por outras pessoas. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode se espalhar por outros órgãos. Os casos de tuberculose no Amazonas deram um salto durante a pandemia. No ano passado, foram 3.826 casos e mais de 200 mortes pela doença no estado. Os números colocam o Amazonas como o estado com maior incidência de tuberculose no país. Em seguida, aparecem os estados do Rio de Janeiro e de Roraima. Segundo o Núcleo de Controle de Tuberculose de Manaus, o aumento dos casos se deve principalmente ao abandono do tratamento, que é longo. Pode levar até 6 meses, com o uso de antibióticos. Então, uma pessoa com a tuberculose ativa, sem tratamento, ou ainda não diagnosticada, é capaz de transmitir esse bacilo, essa bactéria, para 10 a 15 pessoas durante o ano. Esta pneumologista reforça que, se o tratamento for seguido à risca, o paciente pode se recuperar totalmente. Ela reforça a necessidade da prevenção. Todas as pessoas que moram com doentes vão ser examinadas para fazer a prevenção, que essa medicação está toda disponível no SUS também. O Teodomiro tem tomado os remédios regularmente para superar a doença. Quanto mais saudável eu ficar, sem nenhum resquício dessa situação na minha vida, para mim, melhor. 2 turistas romenos foram agredidos enquanto visitavam o Pelourinho, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Salvador.
Segundo a polícia, as agressões foram durante uma tentativa de assalto. Os 2 estrangeiros teriam reagido. Eles foram levados para um hospital. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. Comerciantes reclamam da ação dos criminosos naquela região. O setor de turismo comemora um movimento intenso no Rio de Janeiro neste fim de semana de feriado. A taxa de ocupação nos hotéis está acima de 80%. Sol, praia e muitas outras atrações para todos os gostos. O Rio de Janeiro é um convite ao lazer. Quem vive do turismo comemora o movimento após a crise provocada pela pandemia. Este hotel, que fica na Zona Sul, está com quase todos os quartos ocupados. Nossa ocupação está 85%, o movimento está muito bom, bastante turista no Rio de Janeiro, um pouco brasileiro, outra metade estrangeira. A rede hoteleira no Rio de Janeiro está otimista em relação ao fluxo de turistas neste ano. Pelo segundo feriado consecutivo, a taxa de ocupação nos hotéis do estado ficou acima de 80%. Normalmente abril, maio e junho é a baixa temporada no Rio de Janeiro. Esse ano, com esse acúmulo de feriados no mês de abril, o mês todo está com uma ocupação bastante interessante. E os feriados sempre alavancam um pouco mais a nossa ocupação. O turismo aquecido deve impulsionar a geração de empregos em todo o setor. O nosso nível de emprego hoje, nós estamos estimando que estamos a nível de 2019. A gente acredita que se esse movimento se mantiver ao longo do ano, a gente provavelmente no final do ano vão ter um emprego acima de 2019. A paulista Juliana está no Rio de Janeiro pela primeira vez. Gostou tanto que já tem data para voltar. Já estou planejando para voltar daqui a um mês. Eu adorei aqui, é muito bom. Pesquisadoras da USP descobriram em Cubatão, litoral de São Paulo, uma bactéria que produz matéria-prima para plástico biodegradável. Isso pode ajudar a reduzir o custo de fabricação de alguns produtos e também a poluição ambiental. A família de guarás vermelhos curte o dia ensolarado. Essa ave é típica do mangue. Ecossistema berço de milhares de espécies, inclusive algumas invisíveis ao olho humano. E é isso que a Bruna procura. Coleta amostras de água em uma busca de um tipo de bactéria que vive aqui. No mesmo dia, nós vamos ao local e coletamos diversos pontos no manguezal e aí nós vamos para o laboratório. Alguns pontos não geram nenhum micro-organismo, outros geram e aí a gente vai nessa linha de pesquisa isolando esses micro-organismos e avaliando o potencial deles. Um desses micro-organismos é a cianobactéria, uma bactéria que faz fotossíntese. Ou seja, tira gás carbônico da natureza e transforma em oxigênio. No laboratório de biotecnologia, as pesquisadoras da USP fizeram uma descoberta inédita. A cianobactéria encontrada no mangue da Baixada Santista é capaz de produzir um tipo de plástico. Meio litro de cultivo de cianobactéria, que é mais ou menos quase 3 frascos desse daqui, é capaz de produzir essa quantidade de biopolímero. Eu vou até colocar na minha mão para ver como é que é a consistência. Parece um plástico, como se fosse um plástico, um saquinho de mercado em decomposição. Só que o diferencial é que esse daqui pode ser utilizado, por exemplo, na medicina, em cápsulas de medicamento, em próteses, porque esse é um plástico biodegradável. Já existem no mundo bactérias que produzem bioplástico, porém se alimentam de açúcar, o que encarece em 30% a produção. Essa consome CO2. Tem o ganho ambiental, né? Você está mitigando o CO2, que é um importante gás de efeito estufa. Está agregando valor, produzindo biopolímero que é totalmente natural, não tóxico, é biodegradável. E você tem o ganho econômico, né, onde você tem possibilidade de empresas terem selos verdes através da produção desses biopolímeros. Só falta agora uma produção em larga escala. Na natureza, não vai faltar cianobactéria, que é a matéria-prima do projeto. A Thaís desenvolve trabalhos sociais no mangue e tira muito plástico poluente das encostas. Para ela, esse projeto representa muito mais. A gente tem uma cultura de que o plástico é higiene e, na verdade, o plástico que a gente usa de petróleo, ele está prejudicando a nossa saúde, né? Então, essa pesquisa, ela trouxe muita esperança que a gente consiga um dia substituir tudo por um plástico biodegradável. 2 atores americanos que ficaram amigos durante a gravação de filmes em Hollywood podem ser irmãos. O ator Matthew McConaughey
contou que, numa conversa com a mãe, descobriu que o pai de um grande amigo talvez seja também o pai biológico dele. A história é digna de cinema. Os personagens são famosos e estão acostumados com as telonas. Why would I ever help you? Matthew McConaughey, de 53 anos. Nobody without me. E Woody Harrelson, de 61. You know what it's like being your partner? Entre as produções que já protagonizaram juntos está a série super premiada True Detective, ou Detetive Real em português. Em Hollywood, são conhecidos pela grande amizade e também pela semelhança física. Na vida real, o pai de Woody foi um assassino profissional, condenado à prisão perpétua por uma série de crimes, inclusive por matar um juiz federal do Texas em 1979. Charles Harrelson chegou a confessar que também esteve envolvido no assassinato do ex-presidente americano John Kennedy. O pai criminoso morreu de ataque cardíaco em um presídio em 2007. A trama ganhou força após o recente relato de Matthew sobre a mãe dele ter admitido conhecer o pai de Woody. E essa aproximação aconteceu justamente quando a mãe de Matthew havia se separado do então marido, 9 meses antes do nascimento do ator. Woody agora quer que o amigo aceite fazer um teste de DNA. Mas Matthew afirma que seria muito mais difícil para ele, já que descobriria após mais de 5 décadas que o pai é, na verdade, outra pessoa. Fãs tratam o caso como um drama familiar. Mas há quem desconfie que pode ser uma jogada de marketing para chamar atenção para uma série de comédia que a dupla vai lançar em breve. Um mistério que só será solucionado nos próximos capítulos. A usina de Fukushima, no Japão, se prepara para despejar no mar a água que foi usada no resfriamento dos reatores depois do acidente nuclear provocado por um tsunami há 12 anos. Embora a medida provoque preocupação, testes científicos comprovaram que não há risco à saúde ou ao meio ambiente. 1.320.000 toneladas de água, suficientes para encher 500 piscinas olímpicas. Essa é a quantidade que foi usada para resfriar os reatores da usina nuclear de Fukushima depois do acidente nuclear causado por um terremoto seguido de tsunami. Ao longo dos últimos 12 anos, o líquido foi armazenado. Agora, os reservatórios estão cheios, com cerca de 96% da capacidade total. Essa água precisa ser escoada para o Oceano Pacífico para que novas obras de recuperação sejam realizadas. Com o processo se aproximando, aumentam as manifestações nas ruas contra o despejo. Dizem que essa água contém apenas a substância trítio, mas parece que tem outras coisas dentro, diz com preocupação essa moradora de Tóquio. A empresa responsável pela usina nuclear de Fukushima afirma que o sistema de filtragem é capaz de remover a maioria dos 62 elementos radioativos da água. Apenas o trítio e o carbono 14 vão permanecer. Segundo especialistas, hoje já são encontrados no Oceano Pacífico 8.400 gramas de trítio. O despejo da água de Fukushima, que será realizado gradativamente ao longo de 40 anos, vai acrescentar 0,06 grama de trítio por ano ao mar. As usinas nucleares na Coreia do Sul e na China liberam cerca de 2 vezes mais trítio a cada ano do que o planejado em Fukushima. A usina japonesa também faz transmissões ao vivo para mostrar como se comportam os peixes deixados na água tratada. Quando voltam para o mar, o nível de trítio diminui rapidamente, explica o funcionário. A Agência Internacional de Energia Atômica examinou o plano e liberou o despejo. O processo deverá começar ainda este ano. Agora o futebol, pela segunda rodada do Brasileirão, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e é o líder do campeonato.
O Cuiabá empatou com o Red Bull Bragantino em 1-1. E o São Paulo, na estreia do técnico Dorival Júnior, derrotou o América Mineiro no Morumbi. Vamos aos gols. O atacante Luciano arriscou de fora da área e fez 1-0 para o São Paulo. No segundo tempo, Alisson cruzou e o argentino Caleri marcou. E nos acréscimos, Marcos Paulo aproveitou a bobeada da zaga e fechou o placar. Final, São Paulo 3, América Mineiro 0. Antes de a gente encerrar, uma última informação, olha só, nessa madrugada aqui no Brasil vai ser possível observar a olho nu uma chuva de meteoros. Essas imagens foram captadas por um observatório espacial que fica em Taquara, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Os registros são da última madrugada. A chuva de meteoros Líridas acontece todos os anos, sempre no mês de abril. Esse material ficou espalhado aí e está caindo em direção ao Sol. Só que na nossa atmosfera aparecem aqueles riscos brilhantes, que são os meteoros. O período de maior atividade começou na terça-feira e vai até a próxima segunda. O pico de meteoros entrando na órbita terrestre acontece entre hoje e amanhã. O fenômeno é mais intenso no hemisfério norte, mas desta vez vai ser possível observar de todo o Brasil. Esse ano a expectativa é que a chuva de meteoros Líridas impressione, além do aumento na taxa média de ocorrência, com até 22 meteoros por hora. Segundo especialistas, não será necessário telescópio. Para testemunhar o fenômeno, basta se preparar para perder algumas horas de sono. Se o tempo não estiver nublado, a olho nu será possível observar o fenômeno. O melhor horário será entre 2h30 e 5 da manhã deste domingo. Para ver a famosa estrela cadente, olhe para as direções norte e nordeste. Tem que ficar no quintal de casa olhando para o céu, né? Interessantíssimo, lindo de ver. Por o despertador. É isso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com o resumo da semana da série Reis. Boa noite e um bom domingo para você. Boa noite.